Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar começando e eu vou estar guiando vocês na terceira aula relacionada a condicionais. Então, aqui a gente está no grupo a gente está no módulo extra adicional de Python, né? E, bom, vou estar trazendo aqui o código que eu preparei para mostrar para vocês. Aqui a gente tem vários exemplos de utilização de. Opa, perdão, esse não. Esse aqui é só a próxima aula. É, Mostrando aqui alguns exemplos de estruturas e de casos de uso para condicionais. Eu imagino que quando vocês estiverem fazendo exercícios ou mais para frente, quando forem tá codando e tal, pô, isso aqui vai ser essencial, né? Quando a gente fala de base, de estrutura de fundamento da programação em Python, a gente está falando disso aqui, né? Então é bem importante a gente aprender com qualidade para que depois não fique nenhuma, né, demanda. Tá bom, então começando a gente tem primeiro a estrutura if. Prestem bastante atenção sobre como a sintaxe é diferente da linguagem JavaScript, que eu acho que vocês estavam tendo experiência. Você vê aqui que você não precisa declarar qual tipo da variável, né? Só declara ela e com o valor inteiro. Depois você cria uma condicional, e aqui na condicional do if, a gente tem o pô, se a idade for maior ou igual a 18 anos, aí você executa esse bloco de código aqui. Vejam que no Python você não tem que fazer que nem no JavaScript, né? Que você, pô, fecha, tem que fechar parênteses, tem que abrir chaves. Essas coisas não existem no Python, né? Essas divisões, elas ocorrem no Python com a indentação. Então, por exemplo, aqui, se estiver junto, é junto. Se estiver separado, eu já separei o if, a função, da condição. E aqui eu coloco dois pontos e dou um enter, né? E aí, quando eu faço isso, eu vou estar, por exemplo, criando um tab. E aí o tab, ele é exatamente o que a gente chama de indentação. Então, o que faz com que isso aqui, essa parte, esse bloco de código, seja considerado a parte que está dentro do if, é o tab. Então, se ele estiver mais à frente, fazendo o que a gente chama da indentação, ele vai ser considerado parte de dentro do if. Se ele estiver aqui fora, como por exemplo está esse cara, ele não vai ser parte do if. Então, nesse exemplo aqui, para mostrar isso para vocês, vocês veem que eu vou, pô, colar ele aqui na linha, mas ele ainda não vai executar, ele não vai mostrar no terminal esses dois blocos de código aqui quando a gente está printando. Ele só mostra o fim do bloco if. É, Isso aqui, só que aí se a gente cumprir, né? Se a gente coloca aqui 19 anos, maior ou igual a 18, ele vai executar, porque agora ele está cumprindo e agora ele está executando as variáveis de dentro. Passando aqui agora para a estrutura do else, o else ele sempre vem associado com um if. Então, a gente tem aqui um if relacionado à temperatura, e o else ele basicamente vai se aplicar para qualquer situação que o if não se cumpra. Então, ele vai fazer a verificação no if, pô, essa condição do if se cumpre, no caso aqui não se cumpre. Então, se cumpre, aí a gente executa o if e ignora o else. Mas se não se cumprir de qualquer forma possível, a gente vai executar o else. Então aqui, por exemplo, o não está se cumprindo. Quando a gente executa, ele vai, não está calor. Ele vai executar a parte que está definida no else. Caso se cumpra, o if vai ser cumprido normalmente. Então, o else, é importante falar também que ele se relaciona com esse if, mas que você só pode usar um else, porque o else ele vai se aplicar para qualquer situação que não seja a que está prevista no if. Então, é por isso que você só pode usar um, porque ele é basicamente o resto, né? Então, se isso acontecer, vai acontecer isso. É o que o if fala. Mas se isso não acontecer, independente do que seja que aconteça, o que vai entrar no else, que é o resto. Então, aqui o elif, ele já é um pouco diferente, ele também é associado ao if, eles vêm juntos, mas o elif, ele também pede uma condição. Então, se a nota for maior ou igual a 90, não é, se essa não for cumprida, aí sim eu olho o elif, só que aí eu também tenho que colocar um condicional. Não é um else, que, pô, ele vai pegar qualquer resto, né? O elif, ele também tem uma parte de condição. Não foi essa parte aqui, então eu vou para o próximo elif. Não foi esse aqui, então eu vou para o próximo elif. Não é esse aqui, então agora eu chego no else,
que aí é o resto, né? Então, se você não entrou em nenhuma dessas categorias aqui, você vai cair no else. Então, todas têm a parte de condição. O Elif é um pouquinho diferente do else nesse quesito, de que ele tem a parte condicional. É, E aí, agora, seguindo um pouco, a gente vai ter a utilização da lógica proposicional, que foi o que vocês viram na aula anterior, eu acho, que você tem aqui, por exemplo, coloca um if e você vai ter que pôr. Agora a condição ela vai estar associada com esse end. Esse end, o que que ele fala? Que essa aqui tem que ser verdadeira e esse aqui tem que ser verdadeiro para que a condição seja verdadeira. Então, é muito comum a gente ver essas condicionais junto com a lógica proposicional. Então, para uma pessoa poder dirigir legalmente, ela tem que não só ser maior de 18 anos, mas também possuir CNH. Então, isso aqui é um exemplo de AND. Você tem que ser verdadeiro nos dois lados para que a variável seja cumprida e você execute a sua resposta. Caso isso não seja verdade, você vai cair no else. Então, é muito como você vê a lógica proposicional, não só do AND. Agora a gente vai ver um exemplo usando o OR, que é para poder construir as condições do if. Então, você tem aqui dia da semana, domingo. Se o dia da semana for sábado ou domingo, é um fim de semana. Então, o ou, ele prevê que, por exemplo, se esse cara for verdadeiro ou se esse cara for verdadeiro, tudo é verdadeiro. Então, para que seja falso, os dois têm que ser falso. Ou seja, não pode ser sábado e nem domingo, aí não vai ser um fim de semana. Então, esse também é outro exemplo da gente usando or. E uma coisa que vale atentar é que o Python ele usa muitas palavras em inglês, né? Então, você tem o if, você tem o else, você tem o and e você tem o or. Se fosse outra linguagem provável, o or aqui ele seria... É, o or eu não lembro, mas o and ele seria representado dessa forma, né? Você substituiria ele por esse aqui, mas no Python já é um erro. Então o Python usa muitas palavras em inglês, o que de certa forma é positivo, né? Quando você está vendo no quesito de lógica, né? Muitas vezes você consegue facilmente falar o código em Python, e isso é uma coisa bem positiva. Quando a gente puxa aqui agora para o not, é outro exemplo do que eu estou falando, né? Então, o not ele é a variável de negação. Em outra, no JavaScript, se eu não me engano, é uma exclamação que você coloca antes da palavra. Aqui você precisa colocar o not como condição e dar um espaço. Então, o que, independente se for true ou for false, no tem ingresso, se tem um not antes, ele vai inverter. Então, se é true, vira false, se é false, vira true. Então, se você tem um ingresso, se o seu ingresso é true, você não precisaria comprar um ingresso. Então, se o seu ingresso é false, você precisa comprar um ingresso. Nesse caso, isso aqui faz sentido porque a gente está construindo essa condicional em cima de uma negação. Então, você precisa comprar um ingresso só se você for falso. Mas se eu colocar o tem ingresso aqui, isso aqui não vai ser executado, porque o tem ingresso vai estar falso. Então, eu inverto ele, porque a gente precisa que essa condição aqui seja verdadeira. Só que, no caso, ela é falsa, ela precisa ser verdadeira, só que ela é falsa. Então, você coloca o not, ele vai inverter esses papéis, e agora o seu falso é verdadeiro, e você vai executar a sua condição e a sua condicional vai ser verdadeira, mesmo sua variável sendo falsa. Então é para isso muito que a gente usa o not, um exemplo de uso, né? E aqui por último a gente tem as estruturas alinhadas, o que são elas? Você basicamente vai colocar um if dentro de um if. Então aqui é, você vai estar basicamente filtrando, né? Então para que você possa votar no Brasil, você tem que ser maior de idade, você tem que ter mais de 18 anos e ser brasileiro. Então, se você for maior de idade, aí você entra nessa parte aqui. Digamos que você tem 25 anos. É, se a sua nacionalidade for brasileira, aí você pode votar. Se não, você não pode votar. Aí, depois de todo esse bloco aqui, isso aqui atende as pessoas que têm mais de 18, que é a primeira verificação. Depois você executa outra verificação, ou se você tem menor de 18, aí você cai direto nesse else aqui, você nem vê essa parte de dentro do código. Mas aí você cai aqui, que é menor de idade, não pode votar, independente da sua nacionalidade. Uma coisa engraçada que eu estava comentando era que a gente tinha que ficar atento com as estruturas alinhadas, porque elas são muito fáceis de fazer, né?
é muito fácil de ver e de pensar, mas que muitas vezes elas podem acabar deixando seu código meio lento. E como a gente sempre quer fazer um código bom e otimizado, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu estava pensando era que você podia colocar todo esse if else aqui, você podia executar ele com só um if e um else, mas não se negar. Pode votar. Pode votar. Então você transforma esse código aqui todo com dois if else para um código com if else e é, uma lógica proposicional aqui de AND, né, que é de conjunção. Então, se você tiver mais 18 e a sua nacionalidade for igual à brasileira, você pode votar. Se não, você não pode votar. Você transforma todo esse pedaço grande aqui de código nesse pedaço pequeno. E já é um código mais veloz e mais ótimo. Então, é sempre bom a gente estar usando essas lógicas proposicionais para tentar evitar exatamente isso. Que possa fazer uma estrutura aninhada desnecessária, entendeu? Para poder cumprir o que você quer. Você deixa o seu código mais veloz e mais limpo, mais fácil de entender também. Você tem tudo isso, isso aqui é muito mais fácil de você conseguir entender. Então, a gente tem que ficar atento para estar usando as condicionais da melhor forma possível. É, e é por aqui que eu estou encerrando a aula. Foi ótimo. A próxima aula de laço e interação. Então, tentem fazer os exercícios, vai somar bastante. Se vocês construírem uma base de fundamentos bem forte, é uma coisa que não vai fazer falta definitivamente no futuro, independente de qual curso você for. Então, fica aqui minha dica e abraço.